Gravando já? Fala galerinha, tudo bem? Beleza? Então, sei que vocês estão achando que estou de férias, mas a brincadeira acabou, né? O Vini chegou. Então, a gente vai estar com uma sequência de estudos, a gente vai continuar como se a gente estivesse em sala de aula. Perceba que aqui eu não tenho quadro, não tenho nada, mas vou tentar passar para vocês a ideia de como se eu estivesse no quadro junto aí de vocês, só que na sua casa, né? Você não vai sentir meu cheirinho, gostoso, lindo, maravilhoso, mas espero que você se dedique. Um detalhe que eu vou pedir para vocês tenta transcrever as aulas pro caderno, ok? Então as anotações, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, as dicas que eu vou dar, você vai perceber isso nas aulas. Tenta passar isso pro seu caderno, certo? Queria desejar aí sucesso a todos. Espero que seja fantástico nossos encontros aí. E vamos começar a Para de Papo. Valeu! Então, galera, vamos aí para nossa primeira aula, conforme combinamos. E o primeiro tema de hoje é múltiplos e divisores de um número natural, ok? Nós vamos começar falando sobre os múltiplos de um número. Então, prestem bastante atenção na simbologia que eu estou usando aqui, tá vendo? O M para múltiplo, o número que você quer construir o conjunto entre parênteses e, tecnicamente, a tua resposta, né, entre chaves. Então, preste bastante atenção nos símbolos que eu vou usar aqui, ok? Então, vamos lá. Solicitar que vocês façam os múltiplos de um determinado número, basta você imaginar, perceba, imaginar que você tem uma reta numérica, ok? Qualquer aí. Então, vou construir aqui uma reta numérica, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, se eu quero construir os múltiplos de 7, o conjunto dos múltiplos de 7, eu vou pegar esse 7 aqui, que está sendo solicitado, e vou multiplicar por cada um desses números da minha reta numérica. Isso mentalmente, ok? Logo, você forma os múltiplos. Então, a palavra múltiplo tem a ver com multiplicar, certo? Então, é como se você saltasse, no caso aqui, já que são múltiplos de 7 em 7, ok? Então, perceba, ó. Múltiplos de 7 eu começo sempre pelo 0. Múltiplos de 7 ou de qualquer outro número. Sempre começa pelo 0. Então tá aqui, ó, 0. Logo em seguida, é como se eu fizesse 7 vezes 1. Ó. Olha quanto dá. 7. Tá vendo? Então agora você constrói os outros números somando 7, adicionando 7. Ó, 0, 7, 14, 21. Então esse é o primeiro pensamento. Você adicionar ou simplesmente imaginar uma reta numérica e multiplicar o número que você quer formar múltiplo por cada um desses aqui da reta numérica. Então, ó, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E assim sucessivamente. Primeiro ponto aqui que eu queria destacar perceba que o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Ok? E o menor múltiplo de um número é sempre o 0. Segundo exemplo, múltiplos de 2. Então eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 reticências. Destaco também que, a nível de prova, de uma avaliação que você for fazer aí na tua vida, ou ele vai pedir uma quantidade, determine os 5 primeiros múltiplos de um número, por exemplo. Ok? Então você já sabe, você vai pegar só os 5 primeiros. E não esqueça de colocar reticências, independente da quantidade de múltiplos que se peça. Combinado? Porque é um conjunto infinito. Se tratando de divisores, assim como a palavra múltiplo tem a ver com a definição, divisor também. Né? Só abrindo uma observação aqui, perceba que esses assuntos que a gente está tratando aqui, que está no nosso livro, ele é uma revisão do 4º e 5º ano. Então, o 6º ano só vai se aprofundar basicamente aí em geometria, né, algumas definições, mas se tratando de matemática básica e tal, vão ser releituras, digamos assim. Então você vai ver o mesmo assunto que você viu lá no 4º e 5º, só que com mais detalhes, talvez com mais ilustrações e tudo mais. Então tá aqui, ó. Divisores.
Perceba a simbologia também que eu usei. Ao invés de M, agora eu estou usando o prefixo D. Ok? Então você tem divisores de 15. Os divisores nada mais são do que os números que eu consigo dividir o que eu estou destacando lá. Ó. Ok? Então perceba, ó, 15 dividido por 1 não é possível? 15 dividido por 3 também? Como que eu sei, então, que um número é divisor do outro? Bom, simples. Basta eu armar uma conta, um cálculo de divisão e verificar se o resto dá zero. Certo? Então, se eu armar um cálculo lá, ó, 15 dividido por 1, quando você faz essa conta, você vai observar que o teu resto vai dar zero. Quando você faz 15 dividido por 3, você também vai observar que o resto dá zero e assim sucessivamente. Um detalhe que eu queria destacar aqui com vocês é a seguinte coisa. Ó. Você afirmar que um número é divisor ou divisível. Ok? Essas duas palavras não têm nada a ver uma com a outra. Combinado? Então, se por exemplo, eu armar um cálculo aqui de 15 dividido por 5, por exemplo, a pergunta é, quem é o divisor e quem é o divisível? Porque alguns concursos que a gente vê aí na vida, né, digamos assim, principalmente Colégio Pedro II e tal, eles ressaltam muito isso aí nos textos, né, os enunciados das questões. Sabendo que um número é divisível, sabendo que um número é divisor, o que isso tem a ver, o que tem de diferença, o que tem de igual, né? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês quem é o divisor nessa conta aqui, vocês afirmariam quem? Quem é o divisível nessa conta aqui? Então é simples, ó. Quando você vê a palavra divisor, eu estou me referindo ao menor número. Ok? Ao menor número. Se falando na palavra divisor, eu destaco o menor número. Ok? Então eu pergunto, 5 é ou não é divisor de 15? Nós vamos ver ao final dessa conta aqui, né? Quando eu falo divisível, eu estou me referindo ao número que eu tenho como resultado, né? Então, eu pergunto, uma vez que eu afirmo que 5 é divisor de 15, ao mesmo tempo eu posso estar dizendo para você que 15 é divisível por 5. Uma vez que eu tenho meu cálculo restando zero, ok? Então eu vou fazer a conta aqui para vocês verem. Então, ó, 15 dividido por 5 dá 3. Lembrando que eu sempre faço pelo método longo, né? Então, 15 dividido por 3, eu vou ter 15, resto 0. Olha lá. Viu? Então eu posso dizer... Desgraça! Só uma pausa pro latido do cachorro. Só uma pausa. Retomando. Usando como padrão aí, né? Uma dica, talvez. Quando eu afirmo que um número é divisível por outro, eu estou me referindo ao maior. Ok? Sempre o maior número. E quando eu digo que um número é divisor, eu estou falando do menor número. Combinado, gente? Então, 5 é divisor de 15, ou, na mesma frase, eu posso dizer que 15 é divisível por 5. Tudo bem? Tranquilo? Muito bom. Outro exemplo que eu trouxe aqui são os divisores de 10. E tem uma dica... De 10 não, desculpe. De 20. E tem uma dica bem boa, que é o seguinte, ó. Toda vez que você chegar na metade, perceba que aqui eu estou destacando isso porque o 20 é um número par, ok? Toda vez que você chegar na metade dele, quando você estiver descrevendo, né, os divisores do número, quando você chegar na metade dele, o próximo é o próprio número. Então veja, ó, divisores de 20. Eu tenho o 1, o 2, o 4, o 5, o 10. Perceba que eu cheguei no 10, ó. 10 na metade de 20? O próximo é o próprio. Combinado? Perceba que aqui, nos divisores de 15, não é possível, porque o 15 é ímpar. Ok? Tudo bem? Simples, né? Próximo passo, então, da nossa aula é os chamados números primos. Primos
a definição é bem simples, é o seguinte. São números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Simples assim, ok? Destaco que o numeral 1, o número natural 1, ele não é primo e nem é composto. É o seguinte, um número composto é um número que tem mais de 2 divisores, combinado? O número primo é um número que tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. O 1, o numeral 1, ele não está classificado nem como primo nem como composto, combinado? Isso é uma definição matemática. Então, a gente poderia citar aqui alguns números primos, né? Por exemplo. Então, números primos aí, se a gente for brincar aqui, é o 2, por exemplo. Perceba que eu só consigo dividir o 2 por 1 e por ele mesmo. O 3, o 5, o 7, certo? O 11, o 13, enfim. E por aí vai. Ok? Tudo bem? Tranquilo, gente? Muito bom. Finalmente, a gente chega no seguinte, critérios de divisibilidade. Se você percebeu na situação anterior que a gente estava conversando, para montar os conjuntos, ou melhor, o conjunto de divisores de um número, demanda trabalho, né? Tipo, eu tenho que armar o cálculo, a divisão e tentar descobrir se o número é divisor ou não. Então, alguns autores, alguns estudiosos definiram algumas regras para você saber se um número é divisível por um desses aqui ou não, para você montar aquele conjunto lá mais rápido, digamos assim. Galera, aqui é o seguinte, eu prefiro não falar todos, né, porque tem até o 15, se não mais, regras. Eu prefiro me limitar a esses aqui, que são os mais importantes. Logo, os superiores a 10, por exemplo, é só você armar a conta, eu acho que você perde menos tempo. Você arma a conta e verifica se dá resto zero. Se der resto zero, é divisível, se não der, bola para frente, vai para outra. Então, eu só vou me limitar a esses aqui. Os demais, se você, por curiosidade, achar por bem, você pode pesquisar, por exemplo, aqui, ó. Aí, como que eu sei que o número é divisível por 7? Quais são os critérios para dividir por 7? Por 11, por 12, por 15, enfim. Em alguns livros didáticos tem, ok? Em alguns livros didáticos tem. Então, eu vou me limitar somente a esses. E é bem simples, ó. Para dividir por 2, basta o número ser par. Só isso. Olhei para o número lá, seja ele de 3 algarismos, 20 algarismos, não importa. Eu vou olhar o algarismo da unidade. Se o meu algarismo da unidade for par, quais são eles? Terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Se os números terminarem com esses, se o final tiver esses números, logo o número é par. Acabou. Verificou isso, já sabe que o número é divisível por 2. Combinado? Ok? Divisibilidade por 3. Como que eu sei que um número é divisível por 3? Simples também. Basta você somar os algarismos. Ok? Então, por exemplo, vou colocar um número aqui qualquer. Ó, 132. Ok? O numeral é 132. É um número de 3 algarismos. Se eu somar esses 3 algarismos, 2 mais 3, 5, mais 1, 6. O número 6 não está na tabuada do 3, certo? Logo, eu posso afirmar que 132 é divisível por 3. Simplesmente somando os algarismos e verificando se o resultado se encontra na tabuada do 3. Ok? Simples assim. Divisibilidade por 4. A divisibilidade por 4 também é simples. Basta você olhar os 2 últimos algarismos, certo? Eles têm que terminar em 0, 0, ou os 2 últimos números, certo? Ou seja, dezena e unidade, eles têm que ser ou ter um número que seja divisível por 4. Combinado? Se você perceber, unidade, dezena, centena e unidade milhar. Os 2 últimos algarismos do número têm que terminar em 0 e 0, certo? Um 0 duplo aqui. Ou os 2 últimos serem divisíveis por 4. Aí você vai ter que armar o cálculo e observar lá.
Tudo bem? Ok? Bom, a próxima regra que a gente tem aqui é uma divisibilidade por 5. Para ser por 5, basta terminar em 0 ou 5. Só isso. Olhou para o número lá, terminou em 0 e 5, acabou, está feito. É um número divisível por 5 com certeza. Por 6, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que... Galera, quando a matemática afirma sempre, é porque já foi testado, já foi verificado, não adianta questionar. Então, retomando, para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não pode ser somente por um ou por outro, tem que ser pelos dois. Certo? Por 8. Por 8 também é tranquilo. Então, perceba o seguinte, ó. Para saber se um número é divisível por 8, você é bem parecido com a do 4, tá? Só que ao invés de você olhar os dois últimos algarismos, você vai olhar os três últimos. Então aqui, ó, no algarismo da centena, dezena e unidade, tem que ter uma sequência de 3 zeros, certo? Ou os três últimos algarismos do número lá em questão ser um número divisível por 8. Ok? Então, tecnicamente, você vai armar a conta. Você arma o cálculo e verifica se os três últimos dá para dividir por 8. Perfeito? Ok? Na divisibilidade por 9, que também não tem mistério, tá, gente? Basta você somar os algarismos, ok? Sempre, só abrindo um parênteses aqui, sempre quando eu for definir, né? Sempre quando eu estou definindo, repare que eu estou recorrendo a algum anterior que a gente tenha conversado, ok? Então, por exemplo, a divisibilidade por 9 é simples, basta eu usar o mesmo critério da divisibilidade por 3. Eu vou somar os algarismos do número, ok? Eu somo os algarismos. Se der, na soma, um número que está na tabuada lá do 9, perfeito, ele é divisível. Simples assim, ok? Então, por exemplo, ó, o número 6.435. Se eu somar esses algarismos, você vai observar que vai dar 18. Ok? 6 mais 4 mais 3 mais 5. Não vai dar 18? 18 está na tabuada do 9. Logo, eu sei que esse número aqui é divisível por 9. Tudo bem? E por último, uma divisibilidade por 10. A divisibilidade por 10 basta terminar em 0. Se o número termina em 0, já é divisível por 10. Tudo bem? Ok? Simples assim, gente. Todas essas definições você encontra no seu livro. Ok? Está lá no seu livro. Eu vou postar também um resumo, né? Na verdade, citando em que página ou quais páginas você encontra essas regras. Tudo bem? Ok? A última parte aí da nossa aula tem a ver com decomposição em fatores primos. Então, a decomposição nada mais é do que você... Como é que eu vou dizer? Você reescreve, você parte o número, você reparte o número em diversos outros, certo? De maneira bem simples. Por exemplo, se eu quiser fazer ou montar o número 16 decomposto em fatores primos, detalhe também para a palavra fatores e primos no título do nosso assunto. Fatores tem a ver com termos, né? com a multiplicação, por exemplo. Primos, você já sabe o que é um número primo, a gente acabou de definir, né? Números primos são números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou montar aqui, usando aquela famosa barrinha que você viu aí há um tempo atrás, né? Mas para ser exato, no 4º e 5º ano. Então, se eu quiser reescrever o 16 somente com números primos, como é que eu faço isso? O título, né, que a gente dá em matemática é decomposição em fatores primos. Existem alguns tipos de métodos que você pode usar. Eu vou usar aqui o mais convencional, o que eu julgo ser o mais usual, ok? Então vamos lá, ó. 16. Qual é o primeiro número primo? Preste atenção. Qual é o primeiro número primo que a gente consegue dividir o 16? O menor número primo
já que o 16 é par, é o 2. Ok? Então aqui você faz 16 dividido por 2, aí eu enfatizo que você tem que estar fera em tabuada, porque senão, filho, esquece, já era. Estuda em paralelo tabuada se você não sabe e cai para dentro. Então vamos lá. 16 dividido por 2, eu obtenho 8. Ok? Continuando, perceba que aqui já apareceu o primeiro número primo. Ó. Eu vou dividir esse 8 também. Ok? Perceba o seguinte, abrindo uma citação aqui. Tem que ser do menor número para o maior número. Do menor primo até o maior possível. Combinado? Então, se um número ainda dá para dividir por 2, insista. Não pule para o 3, para o 5, não faça isso. Insista no número que está lá em questão. Então eu tenho 8, eu ainda consigo dividir por 2. E obtenho 4. O 4 também consigo dividir por 2. Obtenho 2. E finalmente, o 2 por 2. E meu cálculo finaliza quando eu encontro o 1 aqui do lado esquerdo. Perceba que aqui ó, eu só tenho números primos, que no caso aqui é o 2. Fechado? Então eu vou escrever esse número aqui ó, numa forma mais convencional, matemática, digamos assim. Olha lá, 2 elevado à quarta. Certo? Então, desse jeito, eu escrevo qualquer número somente com fatores primos. Tá aí. O próximo exemplo é o 20. Então aqui o 20 também é um número par, porque termina com 0. Ó. E eu vou dividi-lo por 2, porque o 2 é o menor número primo que eu consigo dividi-lo. Olha lá. Então, dividir por 2 significa metade, certo? Então eu tenho 20 dividido por 2, eu acho 10. 10 ainda dá para dividir por 2, eu acho 5. Olha o 5, brotando aqui da esquerda. Significa que o 5 eu não consigo mais dividir por 2, nem por 3, e sim pelo próprio 5. Olha lá. Então, desse jeito, eu consigo escrever ou resumir o 20 somente em fatores primos. Desse seguinte jeito. 2 ao quadrado vezes 5. Olha lá. Lembrando que a gente já estudou potenciação, então eu vou só ressaltar aqui que o expoente determina a repetição. Então, se eu tenho 4 numerais 2, eu coloco o expoente 4 e a base 2. Aqui eu tive 2 repetições. Olha lá. Então, eu coloquei o número que se repete e a quantidade que ele se repete. O 5, como só tem ele, eu escrevo ao lado através de uma multiplicação. Lembrando que a palavra é fatores. Ok? Espero que tenham gostado, foi sensacional. Mandem aí perguntas e tudo sobre a aula de hoje, certo? Vai aparecer aqui um... Mentira, não vai aparecer não. Aparecendo não. Curta, compartilhe com seus amigos. Mentira, só entre a gente da sala lá, porque eu sou melhor, então a gente tem que estar no grupo fechado, né? Então é isso aí, um beijo, até a próxima. Estudem, se dediquem, sucesso, coronavírus, não, ok? Não se esqueça, o cumprimento agora é Wakanda Forever.